Vamos iniciar agora o livro de Ageu. E o capítulo 1 fala sobre Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. Diz assim a partir do versículo 1: No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Agora o contexto é: o povo atende o Senhor. A partir do versículo 12 diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do mês do segundo ano do reinado de Dario. Agora no capítulo 2 de Ageu fala sobre a glória do novo templo. Diz assim a partir do versículo 1: No segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O contexto a partir do versículo 10 é a infidelidade do povo ser repreendida. Diz assim: No 24º dia do mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Então Ageu continuou, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, com tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Aí a partir do versículo 20 vai falar sobre a promessa do Senhor a Zorobabel. Diz assim, a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo, fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel. Você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim a gente finaliza o livro de Ageu. Sem demora, vamos iniciar agora mesmo o livro de Zacarias e no capítulo 1 fala sobre exortação ao arrependimento. A partir do versículo 1 diz assim, no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês, portanto digam-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aí agora vai falar sobre a primeira visão, a visão dos cavalos. A partir do versículo 7 diz, no 24º dia do 11º mês, que é o mês do Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse, eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse,
Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião. E, com grande indignação, estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Agora vai ter a segunda visão, né? Os chifres e os ferreiros. Fala sobre isso a partir do versículo 18. Olha o que diz: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Vamos ler agora o capítulo 2 de Zacarias. O contexto é a terceira visão. Jerusalém é medida. A partir do versículo 1 diz assim: levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele. E lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Agora o contexto é: Israel é exortado a voltar para Sião, diz assim a partir do versículo 6. Vamos, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada.